Olá, estamos chegando por aqui para mais uma live. Deixa eu aumentar o volume. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma live de preparação para o nosso Davos Lab. Lisa está chegando por aqui já. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live. Vamos chegando. Oi, Lisa. Olá, tudo bem? Tudo bem? Você me ouve bem? O pessoal me ouve Tô, bem? tô te ouvindo bem. Então tá bom. A gente está aqui com uns aparatos um pouco improvisados, mas vamos lá. Então sejam todos bem-vindos, né? Então vou fazendo uma introdução sobre o evento, sobre a nossa live, até que o pessoal vai chegando. Também a gente vai deixar salvo aqui para assistir no segundo momento. Tenho certeza que a gente vai ter conteúdo muito válido para a gente pensar num segundo momento, muito na continuidade de tudo isso que a gente está planejando nesse momento e que vai executar na próxima semana, né? Bom, então essa live, ela faz parte do aquecimento, da preparação para o que vai vir na próxima semana, que é o Davos Lab Curitiba, né? Eu sou a Luciana Miller, eu sou engenheira ambiental, sou professora de saneamento, também faço parte do Mulheres Progressistas e sou Global Shaper desde o ano de 2017. A Global Shapers, ela foi criada pelo Fórum Econômico Mundial, né, pelo professor Klaus Schwab, que foi o fundador do Fórum Econômico. A Global Shapers, ela é o braço jovem do Fórum Econômico Mundial e que nasceu em 2011, né, justamente por essa necessidade de ter a voz da juventude representada nas mesas de discussão do Fórum Econômico Mundial. E esse ano a gente tem um grande desafio, que é a execução do Davos Lab, né? O Davos Lab, então, já para trazer do que se trata, né? Então, em julho do ano passado, o professor Klaus Schwab, ele escreveu o livro Covid-19, The Great Reset, né? Covid-19, o grande recomeço, né? Que traz alguns pilares, macropilares principais. A questão da economia, da tecnologia, das mudanças climáticas, da liderança e da política. Então, tudo que está acontecendo, que está sendo reconfigurado nesse momento, grandes mudanças. E aí o Davos Lab, ele tem, trazendo principalmente esses grandes pilares, tem o objetivo de inspirar a juventude, também nesse momento de reimaginar qual que é o futuro desejável, porque sim, também estamos diante de uma grande oportunidade, né, de pensar nesse grande recomeço. E aí, então, na próxima semana, nós teremos diversos diálogos locais aqui em Curitiba, né, sobre saúde mental, sobre trabalhos inclusivos, sobre ciência e inovação, sobre uma retomada verde justa, enfim, diversos temas, né, de relevância, com pessoas também de renome na cidade, de relevância na cidade. E, enfim, Lisa, se a gente está falando de tudo isso, né, pensando num grande recomeço, então, acho que tudo isso tem em comum essa questão da participação social, né, da mobilização da sociedade civil para agir de alguma forma, para a gente construir, né, cidades mais igualitárias, mais justas, em que de fato a gente queira viver nela, né? Lisa, então eu vou te chamar já para você se apresentar e também trago um primeiro ponto que é por que nós precisamos falar de poder neste momento e compreender a palavra poder. Ótimo. Eu estava testando aqui a iluminação, tá ficando já escuro aqui, qualquer coisa daqui a pouco eu ligo. Por que falar de poder? Bom, poder é conseguir com que o outro faça o que a gente quer que seja feito. Poder é intrínseco a todas as relações sociais e a toda mudança social. Só que a gente tem uma relação muito difícil com o poder. A gente escuta poder, lobby, advocacy, todos esses termos que estão próximos de poder como se fossem coisas ruins, como se fosse algo externo a gente ou algo até que a gente não sabe muito bem para que serve. A gente sabe para que serve, mas como que a gente pode usar esse poder?
E aí tem sempre uma desconfiança se o poder é bom ou o poder é ruim. Então é muito interessante a gente se apropriar de conhecimento, se apropriar dos conceitos para poder usar esse poder de forma boa, de forma progressiva, alinhada com os nossos princípios, alinhada com os nossos valores. Por isso que eu comecei lá em 2016 a estudar mais a fundo toda essa área de advocacy. Então, falando um pouquinho do meu background, eu sou formada em Direito e em Relações Internacionais, e entre 2011 e 2013 eu estudei na Alemanha. Estava fazendo um mestrado em políticas públicas lá. E lá a gente estava estudando como que as políticas públicas são feitas, como que são as melhores práticas, boas práticas mundiais de construir políticas públicas, e como parte do meu programa de mestrado, eu tinha uma bolsa que eu tinha que trabalhar para o governo. Então eu estava do outro lado da moeda. E o que eu percebia era que a população era bastante ativa. Nós tínhamos alguns canais de participação e a população se manifestava de uma forma muito interessante. E aí, durante esse período, eu fiz um curso da Unesco sobre advocacy, que é exatamente como que essa participação pode ser feita de uma forma efetiva. E quais são os instrumentos dentro da esfera pública, dentro da esfera de políticas públicas, como que essa participação social como ouvir e como ser ouvido. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a estudar mais a fundo o tema, porque eu percebi que o que eu estudei lá e o que eu vi lá não estava sendo aplicado da mesma forma com que a gente estava vendo no Brasil, aí no Brasil, né? Mas os instrumentos estavam todos à disposição. Todas as principais fontes bibliográficas já estavam traduzidas para o português, todos os principais estudos já existiam e as práticas também já existiam, práticas incríveis, exemplos em todas as áreas no Brasil. Mas isso não estava sendo percebido pela população. E até hoje, quando a gente fala de advocacy, muita gente fica sem entender do que se trata. Por isso que eu gosto de começar com a definição de poder, porque o advocacy é uma forma de exercer poder, mas tem muitas outras formas de exercer poder e tudo isso faz parte do nosso dia a dia, né? Igual eu fiz no vídeo de introdução que eu falei, ou uma das definições, um dos princípios básicos do poder é que o poder nunca é estático. Ou você está exercendo o poder ou estão exercendo o poder sobre você. E aí a gente acha que dá para ficar parado. Não dá? Não dá. Esse é o grande ponto, né? E é muito forte. A gente realmente precisa entender que não dá para ficar parado, que se a gente não utiliza o poder que a gente tem para um futuro desejável, né, tem as pessoas muitas vezes que não têm intenções tão boas que estão utilizando o seu poder e a gente faz parte, né, desse público que está sendo afetado, né? Isso. Então, pensando em poder, eu acho que uma das fontes que a gente pode trabalhar para entender o conceito de poder é um vídeo muito simples do Eric Liu, que o nome exato, deixa eu até abrir aqui, é Como Entender Poder. Ele está no TED-Ed. Depois a gente pode colocar no comentário o link para esse vídeo, porque é um vídeo de 7 minutos, ele é bastante didático, e aí ele fala de várias estruturas de poder, onde que a gente pode encontrar poder, e da importância da gente saber ler poder, ler essas estruturas, para a gente saber escrever poder. Então ele fala que existem 6 tipos, 6 formas de poder. Vamos lá, tem a força física, né, a força da violência, tem dinheiro, essa também é bem simples, bem fácil de entender, nas nossas relações a gente costuma achar que o poder está ou em um em outro. O terceiro é a própria ação estatal, políticas públicas, o governo, ele condensa o poder, no sentido de que ele direciona o poder e coloca de uma forma específica. Quando a política pública existe, ela está basicamente dizendo que você tem que se comportar, o governo tem que se comportar de uma forma A, B e C. Então isso é um poder condensado nessa forma. Quando a gente quer mudar uma política pública, a gente quer mudar uma estrutura de poder. Então, política pública é uma dessas 6 formas, é a terceira. Então, força física, riqueza, política pública.
as normas sociais, o que a gente entende como correto, o que a gente entende como errado, e são outra forma de poder, e é uma da forma de poder que a gente não percebe de forma tão clara, mas é uma das formas que mais afetam o que a gente faz no dia a dia. A percepção dos outros sobre as nossas ações, a Thaís está pedindo algumas referências bibliográficas, com certeza, eu vou encher. Bom, as normas sociais são fortes formas de poder, mas também são formas de poder que são mais fluídas. Elas percebem, elas mudam de uma forma que a gente até não percebe. É só você pensar, por exemplo, toda a questão de voto das mulheres, que é bem recente, isso tudo era baseado numa percepção, numa norma social de que a mulher não tinha capacidade de tomar essa decisão. Quando a norma social mudou, a ideia sobre o papel da mulher mudou, também mudaram as políticas públicas nessa mesma direção. E aí, vários outros temas que a gente está vendo hoje de mudanças de percepção de políticas públicas também. A quinta forma são ideias. Ideias, elas geram diferentes percepções e aí elas alteram, elas trazem voz para as pessoas. As pessoas sem uma ideia, elas não conseguem se organizar. Precisa dessa intenção, dessa linha condutora que é uma ideia. E o poder da ideia é um poder incrível, é um poder que a gente tem que prezar bastante e tem que alimentar. E a gente alimenta uma ideia com informação, fazendo o nosso papel social de buscar informação de qualidade. É só pensar no poder da fake news. A fake news é uma ideia errada sobre o que está acontecendo. E ela faz com que as pessoas deixem de agir de uma certa forma. Por exemplo, a ideia de que a vacina não é boa faz com que pessoas não se vacinem. Entende? Da mesma forma que existem essas ideias que a gente não concorda e a gente precisa repelir, a gente precisa colocar as nossas ideias à frente para que essas ideias mudem a percepção das pessoas. Lisa, deixa eu só fazer um adendo antes de você ir para o último tópico. Então, os diálogos locais que a gente vai fazer na próxima semana tem muito esse objetivo de fomentar a juventude com grandes ideias, com boas ideias, super bem embasadas, né, com base na experiência e na vivência das pessoas que estão vivendo isso de fato, né? Então, esse é um grande objetivo e super conecta também com esse momento, né? Claro, claro, com certeza. A força das ideias é incrível. Por isso que eu achei tão interessante esse convite e toda esse momento de participação que vocês estão abrindo para conversar com as pessoas e para gerar essas ideias, para colher essas ideias das pessoas, não como um top-down, né? Que é a base do Fórum Econômico, né? E a última forma de poder aí nessa teoria são dos números, a massa. Então, a gente também, quando pensa em ativismo social, a gente pensa sempre em demonstrações de poder com um grande número de pessoas, por exemplo, fazendo uma passeata. Essa é uma forma, mas o ativismo social também pode utilizar qualquer uma dessas outras formas de poder para se manifestar. Então, aí eu já estou misturando um pouquinho alguns conceitos, mas é para começar a colocar tudo no mesmo bolo de salada, digamos assim. Está tudo muito interligado. A Thaís perguntou de fontes, acho que só já falar nesse momento, talvez eu já repita no final. No meu LinkedIn eu tenho todos os slides das aulas que eu dou de advocacy, eles estão abertos. E lá tem todas as fontes que eu estou citando aqui e mais algumas. Então, todos esses conteúdos, eu não sou detentora desses conteúdos, são os conteúdos, tudo aberto. A gente quer mais que as pessoas se apropriem dessas informações. Eu vou tentar de novo ligar essa lâmpada. Tá muito bom. Aliás, o conteúdo que a Lisa falou, que tá lá aberto no LinkedIn dela, gente, é um conteúdo muito rico. E acho que é muito generoso, assim, também ela deixar todas essas ideias organizadas, como ela fez lá, e super acessível para quem tiver curiosidade, necessidade de conhecer mais, gente. Tá logo lá na entrada do LinkedIn da Lisa. E Lisa, e até conectando um pouco, né? A gente tá falando sobre diversas temáticas, a gente vai falar na próxima semana.
né, desde questões de mudanças climáticas, de saúde mental, de ciência e inovação. E existem diferentes formas de participação da sociedade, né? E aí muitas vezes a gente não tem essa clareza. Qual que é a diferença entre ativismo? Quando que é mais adequado a gente fazer ativismo? Quando que é mais adequado o advocacy? Enfim, para muitas pessoas ainda são temas super desconhecidos, né? Então, mas já entrando, né, nesses termos, né? É legal conhecer os termos, porque quando a gente vai buscar ferramentas para a gente se manifestar, para a gente exercer o poder, a gente precisa, não tem que reinventar a roda. Tem muito estudo feito sobre cada uma desses instrumentos. E aí a gente precisa saber o termo correto, até para colocar lá no Google, né? Como é que eu começo? Então vamos lá. Advocacy. Advocacy é o tema principal, e advocacy ele é formado de duas partes. Uma parte é o ativismo social, que é toda a parte de mobilização da sociedade civil. Aí a gente usa muito o poder dos números, o poder das ideias. E lobby, que é a interação com o poder público. Toda forma de interação com o poder público é lobby. Quando a gente consegue convencer um tomador de decisão, um deputado, um prefeito, a alterar, ou até mesmo um juiz, para criar uma decisão que nos favorece em um determinado escopo, isso é uma ação de lobby. Muitas vezes as pessoas não veem com bons olhos esse conceito e não procuram a respeito. Mas tem livros muito bons sobre como a gente pode exercer lobby de forma ética e de forma alinhada com bons resultados. Então, a advocacy tem essas duas partes. Toda a parte de ativismo social e lobby. E aí tem uma outra parte que vem antes do advocacy, que é um pouco mais geral, que é participação social. E a gente pode separar todas as pecinhas. A gente pode fazer ativismo social, que é quando a gente quer mobilizar a sociedade civil, sem especificamente estar fazendo lobby. Então, acho que é bom eu dar uma explicada em cada um desses em específico, né? Bom, participação social é quando a gente interage com o governo de uma forma geral, quando a gente tenta fazer valer a nossa Constituição. A nossa Constituição, ela tem diferentes canais, são múltiplos canais de participação social. São os conselhos públicos, audiências públicas, ouvidoria, a lei de transparência traz vários canais de participação social. Então, todas essas esferas em que a gente se manifesta sobre o que deve ser ou não deve ser as políticas públicas, ou que a gente se manifesta a direção em que o governo está tomando, nessas fontes oficiais, nesses canais oficiais, isso é participação social. É recomendado que todos nós participemos. E hoje o que a gente percebe que, infelizmente, esses canais de participação social, eles estão muito esvaziados. E aí eles estão esvaziados muito da nossa participação, jovens e pessoas de uma forma geral da sociedade civil, mas eles também estão esvaziados do outro lado. Os tomadores de decisão não estão utilizando esses canais da forma com que a Constituição traz e da forma com que eles poderiam ser utilizados. Até para influenciar e informar os tomadores de decisão. E aí, quando... Isso, pode falar. Me interrompe, por favor. Sim, só quero puxar aqui que tem um pessoal, né, que é bem engajado, mobilizado, né, para também o pessoal trazer as suas experiências, né? Qual que é a experiência de vocês, por exemplo, como participação social, que é esse primeiro mecanismo, essa primeira ferramenta que a Lisa trouxe. Aqui em Curitiba, por exemplo, a gente viu nas semanas atrás o Fala Curitiba. Eu quero saber, você participou do Fala Curitiba? Você levou a sua opinião lá para o executivo? Do que você acha que é primordial, que precisa ter mais prioridade para a cidade? Além disso, a gente tem, por exemplo, constitucionalmente as audiências públicas, né? Você já participou de uma audiência pública? O que você achou dessa experiência, né? Enfim, Lisa, só para trazer o pessoal para participar aqui com a gente também. Se não tiver resposta, quer dizer que o pessoal não está muito ativo também, né? Mas vai lá, Lisa. E de uma forma geral, nos cursos que eu dou, eu percebo que as pessoas, de uma forma geral, as pessoas não estão utilizando esses canais, mas quem se arrisca
está tendo bons resultados. Pelo menos está sendo informado do que está acontecendo, sente que existe um certo diálogo. A efetividade, muitas vezes, das participações, o quanto que isso é levado depois, porta para dentro, é bastante questionado, mas pelo menos tem ali um espaço de diálogo. E você pode utilizar esses canais de participação social de forma bem aberta. Por exemplo, você se interessa pelo tema, pelas crianças, né, pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Participar do conselho de criança e adolescente, seja o municipal ou estadual, você vai estar entendendo como é que o governo municipal ou estadual está se comportando nesse tema, quais são as políticas que eles têm a respeito e, teoricamente, pelo menos, se eles têm alguma dúvida de como que eles podem fazer melhor, se eles precisam de momentos de abrir para a sociedade, aí seriam esse momento de você se manifestar. Então, você pode participar sem ter uma agenda específica. Eu quero mudar a lei X. Você está participando simplesmente por estar lá e estar observando se o que está sendo feito de forma boa, de forma positiva. Então, esse é o momento que você já pode trazer dúvidas, trazer questões, pedir onde que está o orçamento, quero entender quanto que foi gasto. Tudo isso, dentro desses canais oficiais de participação social, é facilitado. Tem também a lei de transparência, está tudo disponível no site e nas ouvidorias. Mas nos canais oficiais, por exemplo, conselhos, isso está bem mastigado. Então, participação social é o que a gente deve fazer 24/7, a gente tem que fazer todos os dias, tem que entender quais são as áreas, principalmente quem tem atuação sem fins lucrativos, organizações sem fins lucrativos, todo mundo que defende uma causa pode utilizar esses canais. E o que acontece muitas vezes, só a participação social não resolve. E aí que entra o advocacy. O advocacy é quando a gente vê um problema em específico, por exemplo, a lei, o ECA, nesse ponto em específico aqui, está sendo injusto, está prejudicando as crianças e os adolescentes. É uma questão bem específica. Aí você faz uma estratégia de advocacy, você cria um plano de advocacy, e esse plano de advocacy tem que ter tanto ativismo social, que é mobilização da sociedade civil, conscientização primeiro e depois mobilização da sociedade civil, e depois toda a parte de lobby, que é a interação de fato com o poder público naquele ponto que você quer a mudança da política pública, seja na lei ou nas práticas. Então, esse exemplo que eu trouxe, eu falei do ECA. Então, é uma alteração legislativa. Mas pode ser, por exemplo, a prefeitura tem a opção de construir um posto de saúde no bairro A ou no bairro B. Eu quero alterar quero informar que o melhor bairro é o B, por questão de estudos que a minha organização sem fins lucrativos levantou e observou que aqui vai ter uma abrangência melhor. Então, isso é uma ação do executivo e não do legislativo, mas que também pode ser influenciada por uma ação de lobby. Então, tem esses dois cenários. E isso eu estou trazendo exemplos bem teóricos. Eu acho que vale a pena a gente entrar nos práticos, né? Acho que era isso que você ia chamar. Super, é que você trouxe um tema que, né, você trouxe, por exemplo, que o ativismo ele faz parte do advocacy, né, que faz, né, dependendo do caso, que é necessário ter essa mobilização social para a gente ter esse poder dos números, né, das pessoas, enfim. E muitas vezes a gente, eu nunca tinha ouvido falar em plano de advocacy, né, mas veja a importância disso, né, por exemplo, o ativismo ele é uma parte inicial, mas como que quais são as etapas, né, então qual que é essa importância de ter, por exemplo, uma organização que está um pouco mais à frente, olhando mais a médio e longo prazo, né, que tem esse planejamento super bem estruturado, que faz essa interface, né, com diversas organizações sociais, com a sociedade civil, visando esse bem comum, né. E uma das coisas que eu acho mais interessante é que, assim, de uma forma em geral, as pessoas já ouviram em algum momento o termo lobby, já ouviram em algum momento o termo advocacy, mas a caixinha ativismo social,
ela é um pouco menos explorada, por incrível que pareça. Porque a gente não sabe o quanto de ferramenta, o quanto de princípio, o quanto de teoria que a gente já existe sobre ativismo social que a gente pode utilizar. Eu sempre trago a referência do livro Bela Baderna, Beautiful Trouble em inglês. Esse é um livro que o original ele tem mais de 400 páginas, é incrível o original em inglês, mas já está traduzido no Brasil uma versão resumida dele. Mas no original tem mais de 400 páginas, o em português tem mais ou menos umas 100, mas assim, já é fenomenal. Por quê? Porque ele traz exemplos de ativismo social e para cada exemplo ele traz quais são os princípios que foram utilizados nessa prática, traz direcionamentos já, se você vai fazer dessa forma, então quais são os cuidados que você tem que ter, quais são os passos. Então, por exemplo, um dos princípios que ele traz ali, que eu acho muito interessante traga para o público que não está lá, apresente para o público que não está lá. Então, tudo que a gente fala de redes sociais, de marketing, de quanto que a gente precisa informar a imprensa, tudo que a gente faz aqui nas redes, a gente está trazendo para um público que não está especificamente nesse exato lugar, entre eu e você. E aí ele mostra em diferentes ações de ativismo, em diferentes ações em que a população começou a se tocar para um tema, como que esse princípio foi utilizado. E assim, são exemplos incríveis, porque o que a gente pensa hoje em ativismo social, muitas vezes é cartaz e passeata. E tem muito mais, Tem manifestações que podem ser feitas de forma pacífica, com um número reduzido de pessoas. Você não precisa daquela grande massa, desde que você use bons princípios, desde que você use aí a força das ideias e das normas sociais. Então, vale a pena ver esse livro. Na Rede Medium está aberto uma série de posts que explica assim, a nata da nata desse livro. Então, você nem precisa comprar o livro para acessar o conteúdo. O importante é que todo mundo acesse. Eu vou colocando assim, olha, tá aqui, tá aqui, tá aqui. E o bom é que essa da Rede Medium, quem publicou esses posts abertos foi o próprio autor do livro. É a mesma rede. Então, tá tudo dentro do esperado. E também tem todos os princípios. Fale, pode falar. A gente tem uma pergunta aqui, quando você vê que for o momento. Se der para fazer, já faço agora. Tá. Eu não sei qual é o nome, mas é TLT Guimarães. Qual o papel da teoria da mudança no plano de advocacy? Você indicaria alguns indicadores de mensuração de resultado? Legal. Com certeza, o papel da teoria da mudança ela é intrínseca. A gente tem que pensar que um projeto de advocacy ele é um projeto como qualquer outro projeto. E só existe qualquer projeto de mudança social, a gente usa aí a teoria da mudança para organizar. Então a gente coloca qual que é a mudança que a gente espera como o impacto, e aí, seguindo exatamente a teoria da mudança, a gente vai colocar quais são os resultados esperados, os objetivos, as atividades. Para cada uma das atividades, a gente pode colocar aí os indicadores. Então pode ter tanto indicador de processo, que é, por exemplo, quantas reuniões, quantas ligações eu fiz para a secretária do prefeito até ele me atender. Isso é um indicador de processo. Eu quero fazer 5 ligações por dia. Isso é um indicador. Outro indicador aí de resultado, ele já pode ser algo mais geral. Então, por exemplo, eu fiz uma ação de mobilização, uma ação de mobilização das pessoas, por exemplo, com storytelling, que era o próximo tema que eu ia falar ali na caixinha do ativismo social. Fiz um post utilizando storytelling, fiz para divulgação, algo que eu entendia que pode ser viral, que muitas pessoas podem aí retransmitir esse conteúdo, e um indicador de resultado da minha mobilização dessas pessoas vai ser o número de likes e o número principalmente de compartilhamento deste post. Então, esse é um indicador de resultado. Então, depende muito de quais são as ações que você vai fazer, tanto as ações de lobby quanto as ações de ativismo em si. Então,
Dentro de ativismo, falei um pouco do livro Bela Baderna, dessa principal referência. Trouxe também toda a parte, tudo que é utilizado hoje em marketing, você pode utilizar todas essas teorias para também fazer ativismo social. Então aí você começa a conectar expertises de diferentes áreas, porque a princípio a gente pensa em advocacy e fala assim, só nos advogados, só quem tem conhecimentos jurídicos, só quem atua na área. E não, como eu falei de teoria da mudança, qualquer pessoa que geriu um projeto vai conseguir ajudar. A Thaís, claramente, acho que é Thaís, tô arriscando aqui o nome dela. Vamos dizer que é Thaís. Ela conhece de teoria da mudança, ela conhece de gestão de projetos. Então, é uma expertise super importante para fazer advocacy. Você conhecer a estrutura normativa, conhecer as leis, conhecer se uma política pública está sendo feita por causa de uma lei A ou lei B, é importante também, mas não é único. Marketing, super importante. Divulgação, todas essas capacidades, todas essas habilidades, elas são periféricas e estão assim, Thalita o nome dela, não vou errar mais, estão relacionadas com fazer um bom plano de advocacy. Muito bom, Lisa. E, bom, a gente vai ter, por exemplo, a partir da semana que vem, como eu falei, né, diversas ideias e soluções, e várias delas, né, e aí eu posso puxar a sardinha para o meu lado, que a gente traz, por exemplo, a questão da ciência e da inovação, né, quantos aprendizados que a gente teve, né, durante a pandemia, na agilidade dos processos, né, das parcerias entre a academia, as empresas, o setor público, né, para a gente ter essas soluções mais rápidas. Como que a gente pode, por exemplo, pegar esses aprendizados e conectar isso com políticas públicas, né? Então, a gente já vai conectando todas essas ferramentas que você está trazendo com ações futuras, justamente, e aí já trazendo que a gente vai ter esses dados, esses relatórios, com as ideias e soluções nessas diversas áreas que vão ser dados públicos, né? Para você, cidadão, cidadã, se empoderar e também agir. Legal, legal. Será que a gente puxa um pouco para falar do que a gente pode fazer nesse momento hoje? Eu queria trazer aquele exemplo do Grupo Mulheres do Brasil. Muito bom. Fala. Excelente. Nossa, eu já vinha pensando muito nisso, e quem entrar no meu perfil aqui no Instagram vai ver que eu publiquei, né, sobre Unidos pela Vacina. Então, que ele vem, né, de uma mobilização da sociedade civil a partir do grupo de mulheres do Brasil, e agora esse grande movimento que é Unidos pela Vacina. Enfim, e daí o que significa? O que tem por trás de tudo isso, né? Acho que dá para citar como exemplo. Tem advocacy, tem ativismo, tem participação social, também como que a gente pode somar, engrossar esse caldo para fazer a vacina chegar nos nossos municípios, enfim. Esse foi um exemplo que eu achei incrível, porque ele traz um pouquinho de cada uma dessas áreas, né? O que é a iniciativa? A iniciativa é basicamente observar quais são os gargalos da vacinação e ajudar o Estado a que a vacina chegue nas pessoas. E aí eles estão atuando de uma forma complementar ao Estado, mas entregando para o Estado algo que também é uma política pública. Eles estão entregando algo que é um bem público, de interesse público. Tem um caráter muito forte aí de mobilização, de ativismo social, de convencer as pessoas da importância da vacina. Eles estão fazendo, tem uma série de projetos aí dentro dessa grande iniciativa que aí vai trazer storytelling, que vai trazer técnicas de marketing para convencer as pessoas a falar assim, aqui ó, vem, quero, virando jacaré ou não, tô aqui, quero. E tem toda uma outra parte que é de como que o governo vai quais são os gargalos, falta seringa, falta pessoas, e aí como que os empresários e como que a sociedade de uma forma em geral pode trabalhar nesses gargalos e fornecer recursos, fornecer nossa energia também para
o mesmo objetivo. Então, ele é lobby, ele é ativismo, ele é advocacy, esse é um exemplo que tem tudo misturado. E eu acho que hoje, o que a gente mais, as melhores formas, as mais eficientes formas de interação com o poder público são essas formas mais mistas. A gente achar que a gente vai conseguir, eu sempre trago isso nas aulas, achar que a gente vai conseguir sentar, escrever um plano e falar assim, olha, eu vou falar com fulano, daí o fulano vai entender o que eu disse, aí ele vai fazer, daqui 6 meses a lei vai mudar. Não acontece. Não acontece. É muito mais complexo. E a advocacy a gente faz aí, em geral, no longo prazo, não é do dia para a noite. Então, muita coisa pode acontecer. Então, no momento que a gente se coloca numa posição de flexibilidade, de buscar quais são todas as ferramentas à nossa disposição e fazer, principalmente atuar em rede, a gente consegue aí começar num caminho, tentar estruturar as minhas ações e organizar. Tá, eu vou seguir aqui. Bati numa parede, tá, agora eu vou contornar e vou por aqui, vou ver quem tem outro instrumento, quem tem uma outra ideia e como é que eu posso procurar isso de alguma outra forma. Então o plano, ele é muito importante, mas a gente tem que planejar e ao mesmo tempo ser ágil e falar assim, olha, eu planejo muitas vezes para sair do plano, para ter aí um plano B, um plano C de o que pode acontecer. Até porque uma das coisas que a gente estuda, que é super importante, é observar quais são as janelas de oportunidade. Aí tem uma teoria de ciência política mais pesada aí por trás, mas basicamente quando tem a mobilização social por um determinado tema, a atenção do governo também vai por esse mesmo tema. Muitas vezes isso acontece quando tem algo ruim, infelizmente. Por exemplo, teve um acidente de uma forma X e faleceu um número enorme de pessoas, né, o que a gente está tendo hoje, e isso atraiu a atenção popular e atrai também a atenção do governo. A gente precisa entender quais são essas janelas de oportunidade e atuar. Hoje é o momento que a gente precisa focar essas energias nesse tema. Talvez outras pautas que a gente estava conversando antes ali do Covid, hoje já não são tão fortes quanto o que a gente está trabalhando nesse momento. Essa é a grande janela de oportunidade. E, assim, a gente está indo para o final já, em alguns minutos, 5, no máximo 10 minutos. Tem uma pergunta aqui do Rafael, antes de trazer o meu questionamento, que é como evitar a polarização do debate? Tem alguma coisa a ver com isso? Ai, tem, porque quando a gente quer mobilizar pessoas, conscientizar pessoas, a gente tem que lidar com opiniões diferentes. E aí, lidar com a polarização é uma das questões mais difíceis no dia a dia. É o que mais cansa a paciência de muita gente que tenta, e é uma pena. Como lidar com a polarização? Bom, eu gosto, alguns princípios que eu adoto para mim, eu acho que tem alguns princípios gerais, mas acho que cada um aí tem que escolher a sua forma de atuação, porque aí a gente está entrando um pouco mais de soft skill do que em teoria geral, né? Não usar termos que sejam chulos, não usar termos que sejam depreciativos da opinião do outro, ouvir a opinião do outro, entender. Todos os instrumentos que a gente tem em comunicação não violenta, eles podem ser utilizados nesse momento, né? Da gente entender qual que é a opinião do outro, de onde vem a opinião do outro, e não categorizar a opinião do outro em um grupo A ou num grupo B. Qual que é a opinião, o que a pessoa está sentindo para ela falar isso e o que ela está tentando trazer de sugestão. E aí, se o diálogo começa a sair para você A, tentar colocar dentro de um grupo A, tentar sair dessa caixinha e voltar, não, peraí, o que te motiva a trazer essa opinião e qual que é a sua opinião, o que você está sugerindo. Então, sempre tentar voltar para esses dois temas e continuar a conversa. É muito importante que a gente não desista,
por mais que a gente tenha pessoas que tenham polos completamente opostos, a gente precisa não desistir desse diálogo. Exatamente porque existe a polarização existe porque as pessoas que tinham opiniões um pouquinho diferentes começaram a se afastar. Chegou a um ponto que está muito separado. Então, quanto mais polarizado, mais que a gente precisa ouvir, praticar empatia, praticar comunicação não violenta e construir junto. Fala assim, tá, qual que é o pedacinho que a gente concorda? A gente tem que concordar em alguma coisa. Sempre tem alguma coisa que a gente concorda. Então, como é que a gente constrói a partir desse ponto de concordância? Acho que é uma pergunta muito boa, sim. Muito bom. Obrigada, Rafa. E é muito nobre, né, a gente se colocar nessa posição de encontrar, mesmo que seja o mínimo do mínimo, né, mas o que a gente tem em comum para a gente poder se abraçar e caminhar junto, né. E, Liz, eu gostaria de trazer para um ponto que, na verdade, a gente começou a conversa, né, que você trouxe que o poder, ele não é estático. Ou a gente está exercendo poder, ou alguém está exercendo poder sobre a gente, e, às vezes, pode ser para algo que a gente nem concorda, né. Então, mais do que tudo, né, e nesse momento, e pensando no grande recomeço, né, pós-pandemia, como a juventude deve, sim, ser protagonista nisso, qual que é a importância, né, do engajamento social? A gente tem uma vida pessoal, a gente tem uma vida profissional, mas como que a gente exerce poder para a gente construir esse futuro que a gente quer viver, que a gente acredita e a importância desse engajamento? Então, deixar uma mensagem final. Eu acho que o primeiro passo, eu sempre penso no meu começo, assim, falando em políticas públicas. Eu já tenho um pouquinho mais velha que você, mas, assim, quando a gente pensa 15 anos atrás, quando a gente falava em política, quando a gente falava nesses grandes temas, a conversa não ia, a conversa não fluía. Hoje, política tá na boca de todo mundo, as pessoas querem, têm opiniões. Então, assim, a gente saiu de um ponto em que ninguém tinha opinião, que a gente queria falar sobre qualquer outra coisa além de política, e hoje um ponto que todo mundo quer falar de política. E, assim, foi um caminho muito grande, agora a gente precisa se empoderar para falar de política e para atuar na política de uma forma mais eficiente, de uma forma mais instruída. A gente agora já tem a intenção, puxando aqui a sardinha para a live que aconteceu agora há pouco, na WeFlow, que a gente estava falando de intenção. A gente já tem a intenção de atuar, a intenção de trabalhar. Agora a gente precisa observar quais são as ferramentas, começar a participar, começar a ouvir mais e falar mais, trazendo informações de qualidade, compilando informações de qualidade e se manifestando nesse sentido. Qualquer momento em que você se coloca realmente à frente, ouvindo o que o outro está dizendo e tentando comunicar a sua ideia de uma forma pacífica, você já está exercendo o poder. Se você realmente olha para uma pessoa, olho no olho, e tem uma conversa para uma tentar compartilhar o ponto de vista da outra, talvez vocês juntas criem uma opinião que não era a opinião nem da pessoa A e nem da pessoa B. Ou seja, você criou aí, fez com que a pessoa A mudasse a forma com que ela estava atuando e a B também mudou a forma com que ela estava atuando. Ou seja, elas exerceram poder uma sobre a outra e chegaram numa outra situação. Então, começa numa esfera pessoal, numa esfera do nosso dia a dia. E depois a gente pode começar, todas as nossas atuações pessoais e profissionais, pensar nisso, como que isso sobe em esferas mais cristalizadas de poder, que aí a gente fala de políticas públicas. Porque, assim, o poder emana do povo. Será? Esse poder, o poder que está no governo, ele está emanando do povo, ele está alinhado com o povo, ele está alinhado com você? Não. Se não está, o que você está fazendo a respeito? Quando que você está comunicando essa falta de alinhamento para quem está exercendo o poder lá? Onde que você foi? Aí eu volto, né?
Quando que você participou, usou algum canal de participação social? Quando que você tentou trazer a sua opinião de uma forma a mobilizar e conscientizar a sociedade civil? Que seja algo, cada um com a sua causa. A gente não precisa todo mundo querer mudar a Constituição, mas tem causas que doem no nosso coração. Tem aquela causa que você fala assim, poxa, eu tenho algo a fazer e é importante para mim fazer algo a respeito. Comece nessa causa. E aí pense, como que eu vou informar tomadores de decisão, como que eu vou informar o governo, como que eu vou informar pessoas que estão ao meu redor sobre isso, e como que eu vou informar de uma forma geral a população. Aí você está utilizando o seu poder de forma alinhada com os teus princípios e valores. Só não vale ficar parado. Só não vale ficar parado, pessoal. Ouviram? Existem tantas causas para a gente buscar avanços, né? Para a gente colaborar, co-criar, se engajar. Liz, eu queria agradecer de coração tudo que você trouxe aqui para a gente, pela generosidade em compartilhar esse conhecimento. E vou frisar mais uma vez, pessoal, tem um conteúdo muito rico lá no LinkedIn da Lisa Valença, que é as aulas de advocacy dela, onde tem esse plano de advocacy com todas as etapas. É um conteúdo muito rico que eu super dou de sugestão para vocês buscarem. E, bom, tem também um kit de advocacy da Tear Fund. Tear de lágrima Fund. Kit Advocacy Tear Fund, vocês já acham também várias ferramentas. Se não quiser ir lá no meu LinkedIn, tem ali também. E o que eu falei, o livro da Bela Baderna, né? Então tem mais essa outra fonte que tá fácil para achar. Muito bom, gente. Obrigada a todos que acompanharam. Obrigada, Thalita, ao Rafael pelas perguntas, a todos que nos acompanharam. Fica o convite para vocês participarem dos nossos diálogos, para terem essas diversas ideias e soluções que a gente vai gerar a partir desses diálogos intergeracionais. Nós temos aqui o link para a inscrição no Davos Lab Curitiba, na bio do nosso Instagram, da Global Shapers Curitiba. Entra aqui, acessa, manda para todo mundo que pode se interessar por esses conteúdos, essas ideias. E vamos juntos, né, nesse grande recomeço, que ele realmente seja a partir do que o nosso coração deseja e não a partir de um poder que nos foi imposto, né? Muito obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite, Lu. Tchau, obrigadão a você.